Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a PVSNP. Nesse vídeo, vou resolver o problema chuva da primeira fase da OBEI 2019, modalidade de programação nível 2. Primeiro, vamos ler o enunciado. Está chovendo tanto na Obilândia que começaram a aparecer goteiras dentro da casa do prefeito. Uma dessas goteiras está fazendo escorrer água verticalmente, a partir de um ponto no teto, numa parede onde há várias prateleiras horizontais. Quando a água bate em uma prateleira, ela começa a escorrer horizontalmente para os dois lados, direita e esquerda, até as extremidades da prateleira, quando volta a escorrer verticalmente. Vamos representar a parede por uma matriz de n linhas e m colunas de caracteres, como mostrado ao lado. As prateleiras serão representadas por um hashtag e a parede por ponto. Só existem prateleiras nas linhas pares e elas nunca encostam na borda da parede. Há apenas um ponto de vazamento representado pelo caractere O na primeira linha. Para deixar mais rigorosa a forma como a água vai escorrer, seja C e J o caractere na linha I, coluna J, se C e J for igual a ponto, isto é, se ele for parede, então ele deve virar O, isso é, deve ficar molhado, sempre que o elemento logo acima na matriz dele estiver molhado, representado por O, ou quando o elemento na coluna anterior e na mesma linha for O e tiver uma prateleira embaixo desse O para ela escorrer. Ou então, quando o elemento na mesma linha e na próxima coluna for O e tiver uma prateleira embaixo dele, para que a água possa escorrer para a posição que a gente está olhando. Com isso, nesse problema, dada a matriz representando a parede no início do vazamento, o nosso programa deve imprimir na saída uma matriz representando a parede usando o caractere O exatamente nas posições que serão molhadas pelo vazamento, como ilustrado acima. E finalmente vamos à entrada. A primeira linha da entrada contém dois inteiros, n e m, representando respectivamente o número de linhas e colunas da matriz. As n linhas seguintes da entrada contêm cada uma sequência de m caracteres entre três possíveis, ponto, hashtag ou O. E a saída? Nosso programa deve imprimir n linhas, cada uma contendo uma sequência de m caracteres, representando a matriz da entrada usando o caractere O exatamente nas posições que serão molhadas pelo vazamento. E algumas restrições pra gente. Vamos começar definindo a estratégia que a gente vai usar para resolver esse problema. A estratégia que eu usei na prova foi utilizar um algoritmo recursivo, em que eu começo a recursão da primeira posição em que o vazamento se inicia, e a partir das posições que esse vazamento vai molhando, eu vou fazendo as recorrências. Eu sei que essa explicação é um pouco abstrata à primeira vista, mas vamos começar programando. A primeira coisa é incluir as bibliotecas padrão. Vou usar a IOStream e namespace std. Depois eu declaro a função main e eu leio o número de linhas e o número de colunas. Além disso, eu já vou declarar a posição em que o vazamento se inicia. A coordenada x vai ser o xin, que é igual a 0 porque eu não li ainda a matriz, e o y vai ser o yin, representando o y do início, que vai ser 0 também. A partir disso, eu leio o número de linhas e de colunas, e daí eu começo lendo a matriz, mas primeiro eu tenho que declarar ela. Então, int parede, vou declarar 1010 por 1010, porque eu acho que ali o limite são 100 linhas e 100 colunas, 500 linhas e 500 colunas, então com 1010 linhas e 1010 colunas a gente vai ter uma margem legal. E depois disso, eu vou fazer um for que vai ler tudo. Então, i começa do 0, i começa da posição 1, i tem que ser menor ou igual a n, e i mais mais. Além disso, j começa da posição 1, j tem que ser menor ou igual ao número de colunas, e j mais mais. Agora, eu leio o elemento que está por vir e coloco na posição i, j da matriz. E é nessa hora que eu vou verificar onde que o vazamento começa. Com isso, eu falo que se parede i, j
for igual a um O minúsculo, agora eu sei onde o vazamento começa. Xin é igual a I e o Y do início é igual a J. E um erro que eu já cometi, não é uma matriz de inteiros, mas sim uma matriz de caracteres. E a partir disso, vou chamar a função recursiva que chama pinta, que vai começar pintando da posição do x inicial e do y inicial. E em seguida, quando nossa função der certo, a gente vai querer mostrar a matriz na tela. Com isso, posso copiar esses dois laços daqui, simplesmente mostrar na tela cout parede IJ, e após isso pular uma linha. Agora só nos resta escrever a função recursiva. Vou declarar aqui, ela vai ser do tipo void porque ela não retorna nada, pinta, e vai ter o int x, um int y. E agora que a gente usa aquelas condições que o programa estabeleceu. Se o elemento logo embaixo da gente não for uma prateleira, isso é, se parede x mais 1 y for igual a um ponto, ou seja, parede, a gente agora fala que ele está molhado, ou seja, iguala ele a Ozinho, e em seguida a gente chama a função recursiva para essa posição, que será responsável por pintar o que quer que esteja próximo dela. Agora, qual que é a próxima condição? Se o elemento da coluna anterior, isto é, se o elemento nessa linha e com a coordenada y menos 1 for igual a ponto, e se o que está abaixo, e também se parede x mais 1 y for igual a Ozinho, isto é, a gente está molhado. Se a posição do nosso lado não tiver molhada e for parede, e se embaixo de nós tiver uma prateleira, a água vai escorrer para os dois lados. Com isso, como estamos olhando primeiro a coluna anterior da gente, se ela não tiver molhada e tiver uma prateleira embaixo da gente, a gente fala aqui, parede x, y menos 1, agora está molhada, ou seja, caractere O, e a gente pinta e a gente espalha água para x, y menos 1. Eu acho que molha é o nome melhor para essa função. Molha e molha de novo. Ok. E agora vamos para a última condição. Nessa função, aqui a gente chama a função sempre está molhado. A gente já analisou quando a gente está molhado e quando o elemento abaixo da gente não está molhado. A gente também analisou a segunda condição, ou seja, quando a gente está molhado, tem uma prateleira embaixo da gente e tem parede do lado esquerdo, ou seja, anterior a gente. Agora, só falta analisar essa mesma condição, mas para quando tiver parede à direita da gente. Ou seja, se parede x, y mais 1 for igual a ponto, isso é, for parede, e embaixo da gente tiver uma prateleira. Se parede x mais 1, y for igual não O, mas sim hashtag. Hashtag aqui. A gente molha essa posição, ou seja, x, y mais 1 agora está molhado.